Olá amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Cuidado ao combater os monstros. Você pode se tornar um deles. Temos que ter muito cuidado ao combater os maus, os monstros. Porque se não tivermos cuidado, nós podemos, com o tempo, nos tornar um deles sem perceber. Os grandes mestres, inclusive Jesus, ensinavam a paz e o amor, evitando o ódio, a violência e a vingança. Pois o ódio, a violência e a vingança o tornam igual aos agressores que odeia. Então, se você for vítima de ódio, de agressão, e você revidar na mesma proporção ou mais ainda, você se tornará igual ao seu agressor, aquele que você odeia. Ao usar as armas dos monstros, nos tornamos monstros iguais a ele. Ou seja, se você agir como um monstro, é óbvio que você também se tornará um monstro. Isso é lógico. É comum na história da humanidade povos oprimidos se tornarem opressores, talvez piores do que aqueles que os oprimiam. Durante a história é muito comum vermos povos que foram oprimidos e, quando o jogo vira, porque vira, eles se tornaram opressores. De oprimidos, passaram a opressores. Isso não é raro na história. Pelo contrário, praticamente é uma regra. Um exemplo é a história de Israel, em que sua história como um povo guerreiro, eles alternavam entre o papel de opressores e oprimidos. Se você verificar a história de Israel, que sempre foi um povo guerreiro, você verá que ora eles foram oprimidos e em outra hora, em outros tempos, eles foram opressores. Eles foram escravos, mas também já escravizaram. É assim que acontece. Estamos ainda na infância da humanidade. Somos praticamente bebês espirituais. Precisamos aprender muito. Na Bíblia, estão descritos vários genocídios de Israel, em que não foram poupados nenhum dos vencidos, inclusive velhos, mulheres e crianças, sendo que até mesmo os animais foram exterminados. Então, Israel também praticou vários genocídios. Está na Bíblia. Está descrito na Bíblia. Inclusive, o ódio era tanto que, ao conquistar um povo, eles exterminavam todo aquele povo, toda aquela cidade, inclusive velhos, crianças e mulheres. Aquele ódio era tamanho que eles exterminaram até os animais daquela cidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus sofreram um genocídio terrível pelos nazistas. Este genocídio é conhecido como Holocausto, onde milhões de judeus foram assassinados de todas as formas bárbaras e cruéis possíveis. Durante a Segunda Guerra, a crueldade dos nazistas não tinha tamanho. Eles matavam todos. É muito conhecida a história dos campos de concentração, onde havia o extermínio em massa. Os judeus eram torturados, faziam experiências médicas terríveis com eles. A crueldade não tinha tamanho. E eles passaram por tudo isso. Foram exterminados aos milhões. Famílias inteiras assassinadas nas câmaras de gás.
Este acontecimento terrível deveria ter lhes ensinado a respeitar os outros povos e os tratar com compaixão, respeito e amor. Se eles sofreram tudo isso, eles deviam, ter empatia para com os outros povos. Eles deveriam aprender a amar e ser tolerante para com os outros povos. Mas isso, infelizmente, não acontece. O que vemos é justamente o contrário. Vemos um povo que sofreu um bárbaro genocídio pelos nazistas agir exatamente como os nazistas, praticando o genocídio e tentando destruir o povo palestino. Que, como os judeus na Grande Guerra, os palestinos estão sendo impiedosamente exterminados para que suas terras sejam ocupadas. Querem destruir todo um povo pela ambição das suas terras, das suas riquezas, exatamente como fizeram os nazistas. Esta é uma prova de que as ideias nazistas e fascistas não morreram. Elas estão mais vivas que nunca e seus tentáculos se estendem ameaçando o mundo através da extrema-direita, que agora governa a mais poderosa nação do planeta. Então, esta é uma prova de que o nazismo e o fascismo não morreram, muito pelo contrário, estão mais fortes que nunca. Uma prova disso é que a partir do próximo ano, eles governarão a maior nação do planeta. Devemos todos nos preocupar e duvidar da sabedoria de Deus? Será que tudo isso deveria nos fazer duvidar da nossa fé e da nossa confiança em Deus? Duvidar da sabedoria de Deus? Será que é isso? Será que tudo isso que acontece, que está acontecendo com a humanidade, que já aconteceu com a humanidade, é um motivo, justificaria a nossa falta de fé e a dúvida quanto à sabedoria de Deus? Será? Claro que não. Pois Deus e os espíritos superiores que governam o planeta estão no controle. Pode parecer que não, mas Deus e os espíritos superiores que governam o planeta estão no controle. Façamos a nossa parte, fazendo a nossa reforma íntima e espalhando o bem, a esperança, a fé e o amor. Essa é a nossa parte. É isso que Deus e os espíritos superiores esperam de nós. Eles esperam que nós sejamos portadores da fé, da esperança e do amor, fazendo o que pudermos, o que estiver ao nosso alcance. É isso que se espera de nós. É esse o nosso objetivo ao reencarnar neste planeta. O planeta está em uma transição planetária e é normal que essas transições sejam tumultuadas, inclusive com desencarnações em massa. No entanto, esperamos que não seja necessário que isso aconteça e que os homens busquem de forma responsável, através do seu livre-arbítrio, minimizar os efeitos do período de transição. Então é normal nesses períodos de transição que haja tumultos, que hajam guerras e mesmo desencarnações em massas. Mas isso depende de nós. Essa transição tem que vir, pois é um desígnio de Deus que haja a evolução da humanidade. Agora, a forma como essa transição se dará, ou está se dando, depende de nós e do nosso livre-arbítrio. Ela pode acontecer pela dor ou pelo amor. A decisão é nossa. Sempre é nossa. A transição é inevitável. No entanto,
Como ela se dará é responsabilidade e escolha da humanidade, como já foi dito. Então, não é tempo de temor, não é tempo de nos desesperarmos, pelo contrário, é tempo de termos esperança, de espalharmos amor, a tolerância, a solidariedade. Por quê? Porque novos tempos virão. A transição se dará e com ela teremos um mundo mais justo e mais feliz. É a promessa de Deus. Não se esqueçam, os mansos herdarão a terra. Essa não foi uma promessa em vão. E ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês a participação no canal e peço a Deus que ilumine os nossos caminhos, nos proteja, nos dê paz, saúde, prosperidade, amor, compaixão, tolerância e muito equilíbrio. E até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau, amigos!